Olá, vamos iniciar mais uma aula. Agora nós vamos iniciar a aula de matemática na apostila. E essa aula de matemática é na página 227. Essa parte aqui, ó. Na página 227, ela fala sobre adição usando algoritmos. Aqui nessa parte da apostila, uma professora chamada Mônica, ela trouxe um texto para a sala de aula e nesse texto ele fala sobre o nosso dinheiro. Embora nós usamos, né, o real, existem também a forma de usar o dinheiro social. O que seria esse dinheiro social, essa moeda social? É que em determinadas regiões, cidades, são utilizadas esse dinheiro social. Eu acho que vocês devem estar perguntando: o que será, tia Suzana, que é esse dinheiro social? Eu gostaria que vocês lessem esse textinho da página 227 para vocês compreenderem melhor o que seria esse dinheiro social. Depois que vocês fizerem a leitura, que vocês compreenderem, lá na página 228, eu tenho aqui algumas cédulas do dinheiro social que é usado em determinadas regiões. Eu gostaria que vocês observassem corretamente o nome, a gravura. Eu tenho a impressão, né, que associa o desenho com alguns nomes. Então, observem bastante isso. Logo depois, aí vocês vão lá na parte da apostila que está falando, como vocês já viram lá no segundo ano, nós já até fizemos algumas atividades, alguns jogos com material dourado, nós fizemos aquele jogo do nunca, né? Então você já tem mais ou menos uma noção como que a gente forma a unidade, o que é preciso. Lembra que a tia utilizou esses cubinhos para a gente formar as unidades? Eu acredito que vocês estão lembrando aí. Quando a tia tem 10 cubinhos desse daqui, eu consigo formar, né? Eu consigo formar quando eu vou reagrupando esses cubinhos aqui, olha, tá vendo que eu formei? A tia tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho aqui 10 cubinhos. Esses cubinhos aqui, eu consigo fazer com que ele, da unidade, eu tenha uma dezena, porque esses 10 cubinhos eu transformei em uma dezena. Quando eu tenho uma dezena, eu provavelmente eu vou formar uma centena. Mas como que eu vou formar uma centena? Eu preciso reagrupar 10 barrinhas dessa. Eu preciso ter 10 barrinhas dessa para me formar 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos encaixando aqui, 9, 10. Então, eu tenho aqui 10 barrinhas, tá? 10 barrinhas para me reagrupar elas, para me formar. Quando eu reagrupo elas, eu formo uma centena, tá? Nós todos sabemos isso, que nós formamos uma centena. Agora, como está pedindo aqui na apostila, depois vocês façam a leitura para poder compreender melhor da página 229, da 230, da 231. Vocês façam a leitura. Eu vou citar um exemplo para vocês. Vou utilizar a maneira que está pedindo ali, que é a maneira convencional. Eu tenho aqui comigo um quadro. Nesse quadro aqui, eu vou falar para vocês um exemplo. Vamos lá. A tia tem uma barraca na feira. Lá nessa barraca, eu tenho 145 doces de leite lá na minha feira. Só que eu estou esquecendo de um detalhe. Vamos colocar aqui, ó, unidade, a dezena e a centena. Então, eu tenho 5 unidades, 4 dezenas e uma centena. Quanto que vale o número 4 aqui na dezena? Nós sabemos que vale, quando eu tenho 4 dezenas, equivale a 40. Aqui eu tenho uma centena. Quanto que vale uma centena mesmo? Ah, já sei. 100, né? A turminha do primeiro, do segundo e a turminha do terceiro ano já está sabendo como funciona
a unidade, a dezena e principalmente a turma do terceiro ano já está sabendo quanto a gente vai formar a centena. Continuando sobre a barraca da tia, eu tenho lá na barraca da tia mais 30 doces de coco. A tia é apaixonada em doce de coco. Então, vamos lá. Eu tenho mais 35 doces de coco. Aí a pergunta é o seguinte: quanto será que eu tenho de doces lá nessa banca minha na feira? Quanto será que eu tenho, hein? Vamos lá? Vamos lá. Na unidade primeiro. Eu tenho 5 unidades com mais 5 unidades. Eu tenho 5 cubinhos. Com mais os 5 cubinhos, eu vou conseguir formar. Lembra que a tia colocou os cubinhos aqui? Quando eu tenho 5 cubinhos, eu vou conseguir formar. Vamos lá. 5 cubinhos. Vamos colocar aqui os 5 cubinhos, né? Que eu tenho. Vamos me ajudar aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 cubinhos. E eu preciso colocar mais 5 cubinhos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 com 5, eu vou formar uma dezena. Isso mesmo, que equivale a 10. Quanto vale uma dezena? 10. Então, eu vou colocar o 0 aqui e vamos colocar 1 aqui na dezena. Então, eu tenho uma dezena mais 4 dezenas. Eu vou ter quantas dezenas? 5 dezenas. Então, eu pego aqui uma dezena mais 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu peguei, ó, uma dezena, certo? Com mais 4 dezenas. Eu vou formar até agora 5 dezenas. E eu vou somar com mais 3 dezenas. Mais uma, mais 2, mais 3. Quanto que eu vou formar aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter 8 dezenas. Vamos colocar o número 8 aqui. E lá na centena, eu tenho uma centena. Então, quando eu tenho uma centena, vai valer uma centena. Agora, a pergunta é: quantas centenas que eu tenho? Uma. Quantas dezenas eu tenho? 8. E quantas unidades que eu tenho? 0. Então, que número que eu vou formar aqui? Eu vou formar 180. A pergunta do meu probleminha da feira é: quantos doces que eu tenho na minha barraca? 180 doces. Essa é a quantidade de doces que a tia Suzana tem lá na barraquinha dela da feira. De doces, certo? Com essa atividade que a tia fez ali para vocês, né? Eu gostaria que vocês fizessem lá na apostila, na página 132, a atividade 1, que fala da maneira convencional que nós podemos montar as continhas. O que seria essa maneira convencional? Maneira convencional é a gente utilizar a unidade embaixo da unidade, dezena embaixo da dezena e centena embaixo da centena. Depois que a gente realizar essa colocação lá nos quadradinhos, vai se tornar mais fácil, porque a gente não pode esquecer desse detalhe, que a gente tem que colocar. Por exemplo, aqui, ó, vamos dizer que vocês têm isso daí na apostila de vocês. Esses quadradinhos aqui, tá vendo? A tia tá fazendo um improviso aqui com esses quadradinhos. E aí eu tenho que montar uma continha. Como que eu vou montar uma continha? Vou colocar a unidade, a dezena e a centena. A primeira continha aí, eu tenho o número 9, né? Não, eu tenho o número primeiro, é o número 8. Número 8 e o número 3, que é o número 38. Mais 4, 9. Mais 49. O que eu tenho que fazer?
Eu vou somar a unidade, né? Depois que eu obtiver a unidade somada, eu vou ver se eu formei dezena. Se eu formei dezena, eu vou colocar na casinha da dezena, certo? Depois que vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão ter o resultado. Mas vocês perceberam que a tia colocou unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena? Com certeza perceberam isso. Depois que vocês realizarem, montarem essas continhas nesses quadradinhos, unidade, dezena e centena, vocês vão ter o resultado corretamente. Depois, na outra página aqui, nós temos uns probleminhas, que é referente àquele texto do dinheiro social. Aí vocês vão realizar para mim esses 2 probleminhas, tá? Não esqueça da resposta, hein? A tia precisa de uma resposta. Aqui embaixo pede a resposta. Depois que realizar o exercício 2 e 3, aí vocês vão fazer para a tia esse em casa, que é o exercício 1 e o exercício 2. Eu desejo que vocês concentrem na atividade, que vocês consigam fazer essa atividade, tá? Um abraço para todo mundo aí. Boas atividades.